Fala galera, para vocês que gostam de obras de Apocalipse gelado, fiquem com esta obra. Se gostarem se inscrevam e deixem o like e comentem parte 2. Nossa história começa com um repórter falando que a Terra entrou em uma nova era glacial. As temperaturas continuam a cair sem sinal de trégua. Ele fala para as pessoas não perder a esperança, e diz que o governo não esqueceu de nenhum deles, e que quando estivermos juntos superaremos essa crise. Logo depois disso um avião se choca bem na frente da transmissão. E logo depois disso a transmissão foi cortada. Um homem viu essa última cena do telejornal. De repente vemos alguém chamar Han Feng. Aí vemos um homem com um taco com pregos. Esse é nosso prota. Ele olha no olho mágico. Ele vê uma linda mulher com traje de inverno grosso. O seu rosto estava todo rosado com um frio intenso. Ele logo abre a porta e o chama de Ziona, e pergunta o que ela está fazendo ali. Ele disse para ela entrar logo, pois o mundo lá fora ficou perigoso. Ela entrou e o beijou. Ele ficou confuso, mas não recuou. Logo depois do beijo ele pergunta o que aconteceu com ela, pois foi beijado um segundo após abrir a porta. Ela diz que percebeu que ele é a pessoa que ela realmente ama. Ela diz que é com ele que ela devia estar, e teve que passar por várias coisas lá fora para perceber quem realmente se importa com ela, e estará ao seu lado não importa o que aconteça. E falou: se não acredita, é só sentir o seu coração, pegando a mão de Han Feng e a colocando entre seus melões. E diz que está disposta a fazer qualquer coisa para eles ficarem juntos. Qualquer coisa, pensou ele com as bochechas coradas. Ela, vendo que ele ficou corado, colocou sua perna entre as pernas do prota, e começou a esfregar no brinquedo do prota tentando seduzi-lo. Ela botou a mão em suas bochechas e começou a acariciá-las. Ele disse que essas palavras significam muito para ele, mas agora era difícil. A garota o interrompeu e disse para ele não dizer mais nada, apenas feche os olhos e aprecie o momento. Ele faz o que ela pediu, e pergunta o que fazer agora. De repente um cara aparece com um taco e o ataca sem dar tempo de reação. O protagonista estava caído no chão depois da forte pancada na cabeça. Depois disso Ziona e o cara entram na casa. Ela olhava chocada por seu parceiro realmente ter matado Han Feng. O homem disse para ela parar de bancar a inocente, pois ela já sabia que esse era o único caminho. E disse que o mundo foi para o inferno há muito tempo e uma boca a menos para alimentar não vai mudar nada. Ele continuou dizendo que vamos ver o que esse idiota estava acumulando. Se nós administramos bem as coisas podemos sobreviver até alguém vir nos resgatar. Ele estava caído tremendo de agonia vendo seu sangue se espalhar no chão, e se perguntou se está morrendo. Então é assim que é morrer. A última coisa que ele viu foi os dois se fretando ali na sua frente. O cara disse que a recompensaria pela atuação que fez tudo isso possível. E assim ele fechou os olhos. E disse se houver uma próxima vida ele nunca mais seria enganado. De repente começou a ver uma luz pequena, e cada vez essa luz ficava maior. À medida que a luz iria crescendo o protagonista começou a se perguntar o que seria isso. E diz ser tão quente, e começou a esticar a sua mão para pegar. Ele se perguntava se aquilo seria o caminho para o céu. Ao tocar nela a luz ficou vermelha e sua mão começou a parecer que estava dentro do fogo. Ele tentou se livrar daquela luz. Mas quando ele percebeu a luz já estava no seu corpo todo. Ele começou a gritar de agonia. E de repente ele acordou, ele estava suando frio. Ele se perguntou onde estar agora. Foi quando ele percebeu que o sol existia naquele lugar. Feng demorou 30 minutos para entender o que estava acontecendo. Ele disse que achou que nunca mais sentiria esse calor novamente. E notou ser 28 de junho, e o apocalipse começa em 15 de julho. Ele disse que deveria estar morto, mas de alguma forma voltou no tempo meio mês antes do apocalipse começar, o que significa que ele renasceu. Mas algo está diferente desta vez, sua mão está com um brilho vermelho. O protagonista tentou apagar balançando a mão, mas nada aconteceu. Ele disse que desde que acordou essa luz estava na sua mão o tempo todo. Diz que não dói nem nada, só que apenas aparece quente. Ele pensava que seria um super poder dado ao ele ter renascido. De repente ele espirra. Quando ele olha sua mão ficou verde. Ele fica espantado ao ver sua mão ficando grande.
Ele rapidamente entrou em seu quarto e fechou a porta da varanda, com medo de algo mais drástico acontecesse. Ele viu que sua mão voltou ao normal, mas a luz verde continua lá. Ele se pergunta como a ciência explicaria isso. Ele disse que a luz verde é tão errática, ela encolhe e cresce de forma imprevisível, não é como o vermelho. Ele se senta no sofá se sentindo completamente esgotado, e se pergunta se isso é por causa da luz verde, mas que diabos é isso? De repente ele para e pensa se isso não é igual às histórias de animes que ele assistia. E diz que o protagonista sempre nasce com poderes roubados. Assim ele pega uma faca e tenta fazer algo, mas nada acontece. De repente o estômago dele ronca, aí ele nota que está morrendo de fome. Ele foi olhar alguma coisa na geladeira, mas quando abre nota que não tem nada. Ele vê que isso é ruim, pois se não comer nada logo vai desmaiar de fome. Foi quando ele viu um petisco que ele usa para comer quando está assistindo na mesa. Ele disse ser soja torrada, e que não é exatamente uma refeição, mas serviria por enquanto, e pensou que era melhor ele ir ao supermercado mais tarde. Ele pegou uma soja com a mão que estava verde e a lançou na boca. De repente houve uma explosão e fumaça foi por todo lado. Quando a fumaça se esvai, ele nota que está com uma raiz na boca. Ele não tinha gostado do que estava comendo, e disse que de todos os eventos bizarros que vêm acontecendo esse é um dos mais bizarros. Ele olhou para a planta ficando curioso e nota ser uma planta de soja. De repente ele percebe que não está mais cansado, nem com fome. E a luz verde desapareceu, e se pergunta ter alguma coisa a ver com a soja. Ele arrancou uma das vargens e a olhou cuidadosamente. Ele começa a pensar que talvez esse seja seu poder, e disse ser uma descoberta incrível que deve ser estudada melhor, mas sua prioridade é fazer um estoque de comida antes que o apocalipse chegue. Pela primeira vez em muito tempo ele pode sair da sua casa e ver os pássaros cantando, e andar no meio da multidão. Ele fala que quando o apocalipse chegar, essa multidão vai tudo se esconder em suas casas por causa do frio intenso. Ele estava andando pensando que primeiro havia o brilho vermelho, e logo depois ficou verde. O brilho verde diminui e aumenta fazendo-se sentir cansado. Aí eu toquei a soja com a mão brilhante e ela virou um broto de feijão. Ele olha para sua mão e se pergunta que tipo de poder é esse. Foi nessa hora que alguém chama pelo seu nome. Ele olha para trás, e vê aquela mulher que o enganou. Ela fala que é uma coincidência o encontrar aqui. É como se o destino quisesse que nós se encontrasse. Lisiona, falou o prota surpreso. Ela foi minha deusa dos sonhos por 3 longos anos. Eu tinha feito tudo para fazer ela feliz. Mesmo sabendo que eu não passava de um substituto. Mas com cara cheia de raiva disse que nunca pensou que ela o mataria. De repente ele bota a mão em si mesmo e ele diz para ter calma. E diz que agora não é hora de vingança e que primeiro precisa garantir os seus suprimentos. Han Feng, fala ela botando a mão na frente de seu rosto. E o pergunta por que ele está se distanciando. Diz que chama o nome dele já faz um tempo. Ele pediu desculpa e disse que ela está muito linda hoje. Ela diz para ele parar com isso e disse que ele que está muito bonito. Ela pensa como é fácil o enganar. Ela falou que os dois vieram às compras, que tal fazer isso junto. Ele passa por ela pedindo desculpa dizendo que hoje não pode. Ela fica espantada ao ver que foi rejeitada. Ele pensa que não será mais o caixa eletrônico dela, e diz não ser o mesmo idiota de antes. Assim ele chega no Valdemar, em A City, o maior e mais bem abastecido supermercado da região leste. Ele disse quando a Era Graciel chegou este lugar foi limpo em uma noite. Ninguém nunca descobriu quem fez isso. Mas ele pensa que dessa vez terá que estocar o máximo que puder antes que o apocalipse chegue. Ele pesquisou no celular um guia para a sobrevivência no apocalipse. No celular informava que ele devia ter suprimentos médicos, um equipamento de proteção, ferramentas, um transporte, além da comida. Ele diz que agora tem um problema bem maior, que é ter pouca grana. Ele se pergunta o que deve fazer. É nessa hora que uma mensagem chega no seu celular. A mensagem dizia que sua avaliação de crédito foi aprovada, agora ele tem direito a um empréstimo de até 168 mil yuans. Aí ele lembrou, isso mesmo, eu tinha esquecido. Tem vários aplicativos que oferecem empréstimos com um imposto muito alto, mas como eu não terei que pagar, pois logo o apocalipse chegará. Logo mudamos de cena e vemos alguém chutando uma latinha.
Era Isiona pensando como ele teve coragem de recusar, dizendo que está seriamente chateada. Um perdedor patético que nem carro tem. Ela diz para ele não esperar que ela seja legal da próxima vez. De repente um carro para do lado dela, e começa a buzinar. Ela olha para ver quem está lá dentro, e é o nosso prota. Ele disse não é a Isiona. Han Feng, fala ela surpresa. E pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é, e que acabou de comprar, e disse que seu pai está se dando bem nos negócios nos Estados Unidos e ele mandou alguns dinheiros. E disse que acabou de deixar ele no aeroporto. Ela fica surpresa no começo, mas logo começa a ficar triste dizendo que ele estava levando o pai dele no aeroporto hoje, e pede desculpa por ela ter pedido para ir às compras com ela. Ela começa a chorar, e diz que ele foi tão frio antes, e que pensava que ele não gostava mais dela. Ele sorrindo a chama de garota boba. E a puxa para próximo dele. Ele a pergunta por que o abandonaria se ela é muito importante para ele. Ela sorri por dentro pensando que ele é louco por ela. Ela diz que ele também é muito importante para ela. E ela o convida para jantar e assistir um filme dizendo que quer o conhecer melhor. Pergunta o que ele acha, mas quando ela olha ele não está mais ali. Ele já estava olhando as suas mercadorias. Ela pergunta por que ele comprou tantas coisas. Ele fala para ela que não é nada de especial, dizendo ser algumas coisas que ele gosta e também um presente para ela, o que a deixa bem animada. Ela sai indo para sua casa dizendo que está bem ansiosa por esse presente. O que ele confirma se despedindo dela. Enquanto ela sai ela pensa que acertou em cheio. Ele olha ela saindo e pensa que não pode deixar ela descobrir seu pequeno estoque, pois é sua passagem de sobrevivência. E diz que quando o mundo acabar ela receberá o que merece. Ele lembra do cara que o matou, e diz especialmente ele. E diz que está começando a ficar ansioso por isso. 15 de julho. O dia em que tudo começará, a temperatura cairão para 0 grau depois para -20, e que durante o próximo mês continuarão caindo atingindo mínimos de -70 graus Celsius. O mundo ficará envolvido em gelo e neve tornando impossível sair de casa. É por isso que preciso estocar o máximo de alimento possível. Ele diz que não pode deixar os vizinhos suspeitarem que está acumulando comida. E assim ele foi trazendo noite por noite quando não tinha mais ninguém acordado. Ele também pensou em um gerador de energia, pois quando o apocalipse chegar a energia será escassa. Ele também pensou em modificar seu apartamento, o fazendo mais resistente ao frio. Quando ele terminou tudo já era dia 14 de julho, um dia antes do apocalipse começar. Ao ver que ele já terminou todas as suas tarefas, ele resolveu que no último dia iria testar as suas habilidades que podem trazer grandes conquistas no futuro. Mais tarde ele tinha feito uma comida. Sentado na frente da comida que havia preparado ele pensava que depender só de suprimentos que vem armazenando não será o suficiente. E pensa que esse poder de manipular as coisas é sua única esperança. A comida que ele tinha feito tinha como ingrediente principal a soja que ele cultivou usando sua habilidade. Ele pensa que esse poder aparece e some aleatoriamente, que ele ainda não sabe como ativá-lo. Agora é hora de um teste de sabor, pois ele precisa se certificar que a soja que ele criou é comestível. O protagonista estava com medo de dar a primeira colherada, mas logo quando nota já tinha comido mais da metade da comida. Ele fica espantado vendo que aquilo é comestível. E pensa que isso prova que ele pode criar alimentos. Agora bora para a próxima etapa, que é descobrir como realmente usar essa habilidade. Ele pensa que só experimentou na soja, e se pergunta se ele pudesse usar em outras plantas abrindo a geladeira. Assim o dia passa, já era quase noite. Nosso prota acorda se perguntando se havia desmaiado. Ele nem percebeu a bagunça que estava a sua cozinha, pois a dor de cabeça era tanta que estava o matando. Ele pensa que esse poder causa sérios danos à sua mente e corpo. Depois de se levantar ele comeu uma colher de feijão enquanto pensava que chegou no seu limite hoje. Mas conseguiu aprender algumas coisas sobre sua habilidade. Antes de desmaiar testei em várias coisas. Algumas nem reagiam. E outras iam de semente para plantas maduras como a soja. E lembra que teve outras que explodiram, o assustando. E as que explodiram se transformavam em uma substância preta, que era bem parecida com carvão, mas era muito leve. E descobriu que essas substâncias pretas pode ser usada para se aquecer.
Ele fica feliz pois agora não precisa mais se preocupar em ficar aquecido no futuro. Depois disso ele tentou várias vezes falhando a maioria delas. O bom era que quando ele falhava pelo menos ele produzia mais daquela substância que o aquece, então não é uma perda total ao fim. Depois disso ele pensou em focar mais no que estava fazendo, assim mantendo a calma e focando na sua respiração. Após isso ele teve um dos sucessos mais significativos aparentemente. Um brócolis gigantesco apareceu na sua frente o chocando, mas de repente ele sentiu um grande cansaço. E enquanto seus olhos iam se fechando ele falou que a taxa de sucesso era muito aleatória, e assim ele apagou. Agora ele olhava para o brócolis pensando sem conseguir encontrar nenhum padrão. Mas agora pelo menos ele sabe mais ou menos as condições de ativação. E diz que a chave está na sua consciência. Seu método envolve se imaginar na natureza, como se ele e a natureza fossem um só. Uma vez que ele entra nesse estado de espírito ele lentamente abre seus olhos e o brilho verde volta a aparecer. Assim ele conclui que essa habilidade está diretamente ligada com a sua consciência. Se ele trabalhar mais nisso ele pode chamar a luz verde sempre que quiser. Ele pensa em fazer o teste com algo diferente. O alvo agora são as carnes. Então ele coloca uma carne no chão, e lentamente coloca sua mão que está com a luz verde sobre ela, mas nada acontece. Feng começa a pensar que talvez a luz verde só funcione em plantas. Ele pensou que talvez fosse por causa da sua abordagem suave, assim ele pegou a carne e a apertou, rezando que algo acontecesse. Depois de algum tempo o protagonista teve que aceitar que nada iria acontecer. Ele pensou na sensação que sente ao meditar, e diz que pode sentir duas cores o percorrendo. E pensa que só testou o verde nas coisas, e que ainda não tentou usar o vermelho. Assim ele fecha os olhos acreditando que só precisa focar sua consciência na cor vermelha e assim ela virá. Ele tenta se lembrar de como foi a sensação que o vermelho tinha. Depois de algum tempo uma faísca vermelha começa a sair de sua mão que logo toma sua mão e a carne toda. E quando ele abre os olhos ele vê uma carne vermelha monstruosa. Ele se assusta e ataca no chão, achando aquilo bizarro. Depois disso ele toca na carne e vê que ela está com algumas bolhas e se pergunta se isso foi por causa da luz vermelha. E diz que apesar de tudo parece que ela foi cozida. E se pergunta se tudo que a luz vermelha pode fazer é esquentar as coisas. Ele fica decepcionado pensando que um fogão faz a mesma coisa, assim se recusa a acreditar que seja só isso. Assim ele entra em sua consciência e tenta focar mais na luz vermelha para entender mais o que seria essa habilidade. Depois de analisar um pouco as suas habilidades ele vê que é mais do que esquentar as coisas, é como se fosse um processo de desintegração. De repente ele tem uma ideia. Ele pega algumas sojas. E disse que a luz verde representa a evolução das matérias e a luz vermelha o oposto à desintegração. Ele se pergunta o que acontece se ele combinar os dois. Assim ele junta a soja da mão verde com a carne da mão vermelha. Ele fica impressionado, pois dessa combinação veio uma luz amarela. E dela veio uma carne gigante. Ele se pergunta para onde foi a soja, mas logo conclui que os dois devem ter se fundido. E diz que esse processo é algo incrível. Ele olha a carne com atenção e diz que cheira exatamente como carne, mas de alguma forma ainda mais fresca. Ele fica animado e decide testar mais algumas vezes. Mas depois de vários testes ele fica desapontado, se perguntando por que todos falharam. Depois disso ele se sentou e respirou fundo e resolveu testar isso depois, e pensa de qualquer forma esse foi um dia bem produtivo, olhando para sua mão pensando nas diversas possibilidades que ela pode fazer, e pensa que se conseguir dominar esse poder vai ter recursos infinitos, e será o homem que estará no auge desse mundo apocalipse, fala ele se imaginando como um super-herói. De repente ele fica nervoso pois esqueceu de uma das coisas mais importantes no mundo apocalipse, que é uma arma. Assim ele começou a organizar tudo dizendo que tem que se apressar, pois precisa comprar uma arma antes que a temperatura baixe. Assim ele olha para sua janela e vê que já está começando. As pessoas podem pensar que é uma típica noite de neve. Mas o colapso já está começando. O protagonista já está do lado de fora, lembrando que as temperaturas vão cair muito nessas semanas e que precisa de uma arma rápida. Mas comprar uma arma nesse país é ilegal e lembra que ele não tem nenhuma conexão. De repente ele ouve um cara se gabando que é da construção civil e que tem milhões em cada projeto. Ele estava falando para o outro cara,
que ele conhece Lao Org do grupo Shigan, e diz que ele é praticamente seu irmão. Feng pensa que já viu esse bandido em algum lugar. O cara oferece cigarros. O prota olha seu estilo exagerado, só pode ser ele. Ele lembra que todos por aqui o chamam de Sem Teto Joe. Seu nome é Li Zian, mas todos ao seu redor o chamam de Irmão Li. Ele tem fama de ser o responsável pela contratação de projetos e parece conhecer todo mundo por aqui. E aí, irmão Li, bora fuma uma? Não tô de boa, só fumo o Azi, as outras marcas me fazem tossir. Assim o homem lhe pergunta o que está fazendo. Ele disse que atualmente está ajudando seu irmão mais velho em um projeto, e que ele o levará a uma sauna depois para o agradecer. O prota diz que na verdade ele não tem um emprego fixo, mas sempre age de forma ocupada. Irmão, terminei aquele negócio que você queria, o de 20 milhões. O que? Outro projeto de 10 milhões. Você tá precisando da minha ajuda. Beleza, já tô aí. E pensa que talvez ele tenha umas conexões para conseguir o que eu preciso. Irmão Li, há quanto tempo? Falou o nosso prota. Ele olhou como se não o reconhecesse. Nós nos conhecemos? Perguntou ele. Sou eu, Xian Heng. Nos conhecemos há um tempo. Irmão Li, você não se lembra de mim? Xian Heng. Desculpa, é que tenho ficado sobrecarregado de trabalho ultimamente, estou com a memória ruim, mas o que posso fazer por você? De repente o nosso prota olha para os dois lados e chega mais perto. Bem, é que eu queria uma coisa, e assim nosso prota fala. O que? Para que você precisa disso? Bem, fala ele olhando pro lado. Olha amigo, seu irmão mais velho aqui vai deixar bem claro, nós não faz nada ilegal, ouviu? Armas são um negócio sério. Tenho conexões, claro, mas não vou envolver você em algo tão perigoso. Ele botou a mão na carteira e disse que não é isso, ele está entendendo errado. E que na verdade são para alguns problemas pessoais, e diz que quer a arma para autodefesa. É que um dia eu estava andando de bicicleta para o trabalho e um velho cuspiu em mim. Então eu reclamei pelo que ele fez e ele, achando pouco, cuspiu de novo. Então eu dei uma surra nele. Mas quando ele estava saindo, ele me disse que iria se vingar. E no dia seguinte, quando estava saindo do trabalho, apareceram vários homens e me deram uma surra. E disseram que se me vissem de novo eu levaria outra surra. Nunca fui tão humilhado, e por isso que quero uma arma para autodefesa. Quando ele terminou de contar, o irmão Li já estava possesso de raiva, dizendo que como eles foram capazes. E assim ele botou a mão em seu ombro e disse para ele não dizer mais nada. Ele disse que vai cuidar disso, e diz que tá sem celular agora para ligar para o seu irmão, então vai o levar lá. Então vamos de ônibus, meu carro está na manutenção, senão nós iria nele. Então o prota disse para ele não se preocupar, pois tem o seu. Caramba garoto, você está vivendo na vida boa, quanto custou um desse? Assim Han Feng disse que custou 700 mil. Ele fala que não é nada mal, um ótimo negócio na verdade. E assim o irmão Li aproveitou para tirar algumas fotos enquanto dizia para onde ele devia ir. Nas publicações ele botava dizendo se esse é o novo SV. Assim vamos para uns caras parados na frente de uma fogueira. Um deles diz que o tempo está complicado, foi direto do verão para o inverno em uma noite. O outro chega dizendo que alguém chegou. Um deles fala se não é o irmão Li, e pergunta o que o traz aqui. Ele disse que veio ver o chefe Liu, é que tem algumas coisas para conversar com ele. Um dele fala se esse não é o novo SV Tiger, e pergunta se foi ele que comprou, e quanto foi. Ele confirma dizendo que foi ele, e disse que não foi muito, uns 700 mil mais ou menos. O prota pensa que ele é bem ousado dizer que é dono na frente do verdadeiro dono. E assim eles entram. E assim um cara fala irmão Li, o que está fazendo aqui tão tarde? Chefe Liu, e pergunta se ele quer um cigarro. Ele manda ele desembuchar, pois está ocupado. Ele disse que o irmão ao lado quer comprar algo. E depois fala ser uma arma. Uma arma, fala o chefe. E assim ele olha para o prota, que logo engole seco. Só isso, uma arma, pensei que estava me trazendo algo interessante. Qianzi, falou o chefe olhando para seu capanga. Sim senhor, assim o capanga botou uma arma na mesa. O chefe diz que custa 6 mil, o prota disse na verdade estava pensando em algo um pouco maior. Aquele com escopo.
O chefe fechou a cara e o chamou de criança. Ele logo percebeu que falou algo errado. Não me diga que você tá falando de um maldito rifle de precisão. Você acha que isso é um shopping center, acha que pode conseguir qualquer coisa que está pedindo. E diz que é só essa pistola, é pegar ou largar. Assim o irmão Lee chega no chefe e diz que ele tem uma razão para isso. E diz que tudo começou há 5 anos, sua esposa. E assim ele contou toda a história. O chefe estava indignado com tudo aquilo. 3 filhos, e nenhum é dele. Isso realmente me irrita. O prota pensa que as histórias que o irmão Lee está inventando está ficando ridículas até para ele. Assim o chefe falou um rifle de precisão, e diz que pode fazer isso acontecer, mas levará alguns dias. O prota agradeceu. Qiangzi, organize isso, veja se consegue um semi-automático. Sim, senhor. O irmão Lee olhou para o prota e disse que, como ele disse, tudo é feito em minutos. Assim o chefe estendeu a arma ao prota, e disse ser um presente. Assim prota lembrou de tudo que está para acontecer. Irmão Liu, chamou o prota, o chefe o olhou. Um amigo meu que trabalha no governo me disse que devido ao tempo anormal eles vão limitar a compra de suprimentos em breve, e diz ser melhor estocar suprimentos com antecedência. O chefe olhou e viu que o prota estava sério. Ele falou que entendeu, e assim eles saíram dali. Meu irmão mais velho estava de bom humor hoje, e disse que poderia até pedir um cânone para ele que provavelmente o daria. Obrigado, irmão Lee, vou pegar um cigarro para você na saída. Cigarro, não seja bobo, amigo. Faço isso porque eu gosto de ajudar as pessoas, mas se você insiste então é da marca Oazi, você sabe, outras marcas me fazem tossir. Mas não enlouqueça, 7 ou 8 caixas já bastam, e diz que assim que for pago por esse projeto levará para uma sauna. Enquanto isso o prota pensava que já conseguiu tudo e que agora deve se concentrar em aprender ainda mais sobre sua habilidade, o que resolverá o problema alimentar, assim aumentando suas chances de sobrevivência. É nessa hora que ele escorrega no chão gelado. Irmão, você está bem? Perguntou o irmão Lee. O prota diz que sua perna dói muito, e acha que está quebrada. E diz para o irmão por favor o levar para o hospital. Aí o irmão Lee falou que na verdade não tem carteira de motorista, então não pode dirigir sem uma. Ele disse para ele se apoiar nele e assim ele chamou um táxi. Assim eles chegaram no hospital. Assim vemos uma pessoa saindo enquanto dizia para a outra ter cuidado no turno da noite. A outra fala para ela ter cuidado lá fora. Assim ela fica sozinha pensando que a neve está ficando mais grossa. Logo seu telefone toca e ela atende. Enfermeira, por favor, venha logo para o salão, estamos sofrendo de falta de pessoal. Ela diz que irá agora mesmo. Eu realmente quebrei a perna. Assim vemos um médico dizendo que foi uma fratura estável na tíbia direita. O médico disse que ele vai ter que ficar 1 hora na observação, depois disso ele pode pegar seu remédio. Ele pensa que de todo o tempo isso tinha que acontecer logo no começo do apocalipse. E aí, cara, falou o irmão Lee. Ele fala que terá que ir, pois tem alguns negócios para resolver, e diz para ele ligar se precisar de alguma coisa. Ok, se cuida, irmão, falou o prota. E assim ele suspira, pensando que vai ficar ali parado por 1 hora. E nesse tempo o hospital transbordou de pacientes, muitas vítimas de acidente causado pela nevasca repentina e a queda brusca da temperatura. Me pergunto quanto tempo irá demorar para eu tomar o meu remédio. E assim ele vê uma enfermeira toda de rosa. Enfermeira-chefe Jin, terminamos de limpar as feridas da cama 5, você poderia dar uma olhada? Claro, falou ela. Os sinais vitais estão estáveis, dê outra dose de glicose daqui a 10 minutos. E diz que se a frequência cardíaca ficar abaixo de 80, então dê uma dose de epinefrina. O prota pensa que ela é incrível, e disse que para uma enfermeira-chefe ela é bem nova. Ela é incrivelmente habilidosa e gentil com cada paciente. E pensa que ela é muito bonita. Bonita. Notando que sua calcinha tá aparecendo. Ele pensa que ela é muito sem noção. É quando um idoso ao seu lado a chama. Ela diz que está indo. Ela chega para ele e disse que estão com pouco pessoal no momento e se pode voltar para atendê-lo mais tarde. Ele disse que está com dores nas costas, e fala que está piorando ultimamente. O velho fala se ela podia dar uma olhada para ver o que estava causando isso.
Enquanto isso, ele botava seu celular para filmar por baixo de sua roupa. Ela disse que sente muito e que precisa fazer um raio-x para ter certeza. Vamos lá, falou o velho e diz para ela que só basta dar uma olhada rápida e diz que vai mostrar onde está doendo. E diz que é aqui, a pegando de uma forma suspeita. Ela pede desculpa e disse que está muito ocupada, então vai chamar um médico para atendê-lo. E assim ele sorri e pega na sua bunda, e diz que é um pouco menor do que achava. É nessa hora que algo o acerta. Ele cai no chão meio confuso. A médico pergunta se ele está bem. O protagonista pede desculpa e diz que é a primeira vez usando um desses. E perguntou se o telefone dele estava quebrado, lançando sua mão sobre ele. Não toque no meu telefone, falou o velho nervoso. Seu pirralho, dê para mim agora. O prota vê que é como imaginava. Você teve coragem, velho, filmando por baixo da saia de uma enfermeira, e ainda molestou ela. E assim fala para ele dar um bom motivo para ele não chamar a segurança e fazer com que eles o acompanhem até a delegacia, onde eles amam gente que nem você. Então diz para ele dar o fora dali se não quiser que isso aconteça. O prota continuou dizendo que não vai devolver o seu celular. E diz que da próxima vez que ver sua cara, o mandará direto para a polícia. O velho estava com muita raiva. Mas sai correndo dali, enquanto a enfermeira mandava ele esperar. Ela diz que é engraçado, pois ele disse que suas costas estavam doendo, mas correu bem rápido. O prota estava sem acreditar naquela enfermeira, e pensa que existem realmente pessoas tão ingênuas assim. Ele chega na enfermeira e fala que aquele pervertido acabou de filmar por baixo de sua saia. Ela, ao ouvir isso, fica espantada e fala como não percebeu isso. Aqui o celular, você pode decidir se vai excluir ou chamar a polícia. E diz para ela ter cuidado para os pervertidos não se aproveitarem dela. Ela agradece e diz que tem uma coisa que ela quer perguntar já faz um tempo. Seu tornozelo, ele não está machucado. É nessa hora que o prota percebe que está doendo muito. E assim ele grita bem alto. E assim alguém faz um laço. Tudo feito, não dói agora, né? Ela pergunta. Ele agradeceu, e disse que não dói mais. Ela diz que ela que deveria ser a única a estar agradecendo, e fala que agora vai ficar atenta, e não vai mais deixar esses caras escaparem. Ele fala para ela pelo menos tentar estar mais atenta ao que acontece ao seu redor. É nessa hora que seu pé toca seus melões, e ele pensa que ela não está atenta a nada. É nessa hora que alguém chama por ela. Ela fala que já está indo. Enquanto ela sai, ela fala para ele não se esquecer de eu voltar em uma semana para verificar seu tornozelo, o que ele confirma. Ele pensa uma semana, e pensa no apocalipse. Enquanto saía, ele pensava que nunca mais haverá novamente. No outro dia a nevasca piorou. Interrompemos esse programa com uma notícia urgente, e disse que nas próximas 24 horas todas as regiões do país sofrerão fortes nevascas, e queda acentuada das temperaturas. E fala que as temperaturas estão caindo por todo o mundo. Os nossos especialistas, juntamente com especialistas de vários países, estão se reunindo na ONU, com o objetivo de discutir a causa dessa anomalia climática. Mas nossos especialistas falam que essa forte onda de frio não durará muito. No entanto, preste atenção aos avisos nas suas determinadas regiões. Por favor, mantenha calma, e diz para não espalhar boatos e evitar acumular comida. O prota pensa que eles dizem que esse frio vai passar. E fala que isso é típico do governo. Eles estão mentindo descaradamente, nos alimentando com falsas esperanças para que não entremos em pânico. E diz que se não tivesse morrido e voltado no tempo, ele poderia realmente ter acreditado neles. Mas dessa vez está preparado. Tenho muitos suprimentos, a casa está reforçada e o sistema de aquecimento está pronto. E todo alegre pensa que sim, está tudo preparado, não será necessário se preocupar com a sobrevivência por enquanto. Assim algumas mensagens chegam. Ele olha e vê que está todo mundo do prédio falando sobre esse frio. Um deles diz que viu no jornal que o Egito está nevando, outro diz que nunca viu nevar em junho. Outro diz que está morrendo de frio. A outra fala que já deve estar em menos 15 graus lá fora. De repente aparece um cara com um nome de pessoa misteriosa. Ele começou dizendo que essa tempestade de neve não foi causada por padrões climáticos normais, mas por algo dentro da Terra.
E diz para lembrar de suas palavras: esta não é uma tempestade de neve comum, um apocalipse glacial está prestes a começar. Apocalipse glacial, o prota se perguntou quem seria esse cara, e como ele sabe sobre o apocalipse. Assim o prota pensa que tem que ficar de olho nessa pessoa misteriosa. Depois disso ele foi olhar o grupo que tem os administradores do prédio. Nesse grupo tava a maior confusão. Os moradores estavam furiosos, queriam sair para comprar suplementos pois não sabiam quando o clima voltaria ao normal. Por isso deviam fazer grupos para ir ao supermercado comprar comida. Outras diziam para o síndico aparecer e explicar a situação atual. Os agentes pediam desculpas aos moradores, dizendo que não podiam fazer nada com o clima nesse estado. Os moradores não aceitavam essas desculpas, pois estavam com fome e precisavam de comida para sobreviver. Os moradores disseram que se eles não ajudassem eles iam pedir reembolso das taxas que estão pagando. Anfeng estava no meio da multidão pensando, eles ainda acham que dinheiro vale algo. É nessa hora que alguém grita para todos pararem de brigar. Quando nós olhamos um homem com óculos que parece-se bem astuto, ele falou que a tempestade de neve está muito forte, e mesmo que limpemos ela voltará a subir depois de umas horas. E disse então em vez de ficarmos brigando para ver quem limpa que tal todos ajudar a limpar, e diz que se todos já tivessem feito isso há muito tempo já teriam conseguido. E diz que o proprietário e os gerentes também são humanos, não é nada que eles possam fazer diante de um desastre natural. Ele diz que ou eles são burros, ou sabem disso e estão descontando suas frustrações neles. Eles ao ouvir isso ficam quietos até que alguém pergunta quem seria ele, e por que está nos dando um sermão, e pergunta se por acaso ele seria o proprietário. Ele vendo que entrou em uma furada diz: meus amigos, eu não sou o proprietário, nem menos falo em nome da administração da propriedade, estou apenas falando de forma objetiva e realista. E diz que não faz sentido empurrar isso para os administradores. Assim ele abre suas mãos e diz que esse assunto não pode ser resolvido, e também não conseguiremos obter o resultado que desejamos. Um deles fala para ele então dizer o que deve ser feito, os outros começam a concordar. Ele diz que ir de carro para o supermercado é impossível, pois mesmo que desobstruamos a estrada da nossa vizinhança, ninguém pode garantir que as outras estradas vão estar desobstruídas. Então minha sugestão é ir ao supermercado a pé. Nosso prota ficou só observando ele, e diz que se lembra um pouco desse cara. Ele lembra que na sua vida anterior seu nome era Jean, ele era uma pessoa muito animada. Uma pessoa interrompeu essa conversa dizendo que tudo aquilo era desnecessário. E disse que quem quiser sair deveria apenas fazer isso e não incomodar os outros. E assim ele saiu da sala de discussão. Após ele ter saído apareceu um personagem vestido de forma exagerada que disse que ajudaria a limpar as estradas porque precisava fazer um negócio com seu irmão, algo que valia milhões. Anfeng logo percebeu que quem falava era o irmão Li, seu jeito de trapaceiro era muito óbvio. Com o Li sendo voluntário, muitas pessoas quiseram ajudar. Assim a discussão foi encerrada. Uma pessoa com o personagem fofo levantou sua mão falando que embora fosse fraca faria seu melhor. Assim outro personagem entra na conversa, e diz que embora esteja gripada também desceria para ajudar. O prota rapidamente reconheceu que era Isiona. Outros ao ouvir que Isiona iria, disseram para ela deixar a limpeza na mão deles, e que ela devia ficar em casa e melhorar. Ela agradeceu a todos pela preocupação e decidiu que vai confiar a limpeza a eles. É nessa hora que o prota sai da conversa. Ele disse que ela é realmente boa em atuar, lembrando do dia que morreu por ela. É nessa hora que uma mensagem chega em seu celular. Era Isiona, ela perguntava o que ele havia feito ultimamente. Ela falou que ele disse que ia entrar em contato e lhe dar um presente. Então ela tá esperando. Ela falou que quando ele decidisse visitar ela, ele devia comprar comida no supermercado no meio do caminho. E assim ela manda uma foto mostrando suas pernas todas nuas para o prota. O prota diz que nessas condições climáticas você ainda está vestindo tão pouca roupa para me seduzir. E diz que ela está realmente se esforçando para fazer-lhe cuidar de suas tarefas. Deixe-me pensar como eu devo responder a ela. De repente ele pensou em algo maléfico e a respondeu. Não é mostrado que ele respondeu a ela, mas ela jogou o celular no chão, o chamou de bastardo, e disse para ele apenas esperar. Ele disse que é o terceiro dia desde que começou a nevar. E diz que a temperatura agora é de -20 graus.
E fala que no início do apocalipse o sistema de aquecimento central ainda estava funcionando, a internet também funcionava e todos continuavam suas vidas diárias como de costume. Ele pensa que é apenas o segundo dia e já está entediado. E lembra que o maior problema no apocalipse é aprender a suportar a solidão. E pensa que sua perna também não está indo bem, e que é preciso de pelo menos alguns meses para se recuperar completamente. Então ele decidiu continuar assistindo os vídeos. É nessa hora que eles viram um documentário de verdade ou fake de um cara que pulou do 15º andar. A reportagem dizia que os médicos descobriram que seus órgãos internos e ossos danificados começaram a se regenerar. O prota pensou por que não pensou nisso antes. De repente ele fez sua mão ficar verde, e tocou em sua perna. Ele tocou sua perna mas nada aconteceu. Ele se deitou e falou que parece que estava pensando demais, achando que o sinal verde seria capaz de ajudar sua lesão a se recuperar mais rapidamente. É nessa hora que ele sentiu um grande sono. E assim ele fecha os olhos. No seu sonho ele estava sonhando que estava cavalgando em um rebanho de carneiros gigante. E assim ele começa a cavalgar liderando aquele grande rebanho. Até que uma hora o carneiro que ele estava montado joga ele para trás. Ele cai queixando da dor na sua perna direita. É nessa hora que um carneiro chega perto e lambe a sua perna. Ele afasta o carneiro, que logo não gosta. Do nada sua língua fica grande e enrola em sua perna. E ele puxa sua perna o tacando no chão. Sua perna começa a ficar verde. De repente ele acorda assustado. Enquanto se acalmava, ele pensava que sonho horrível foi aquele. De repente ele nota uma coisa. Ele está se apoiando com sua perna machucada mas não dói. Assim ele tira as faixas e apoia seu pé no chão. Ele fica feliz ao perceber que sua perna não dói mais. Assim ele pensa que a luz verde ajuda na auto-recuperação. Logo ele vai para a cozinha pensando que deve tentar de novo. Ele pega uma faca, ainda um pouco nervoso corta seu dedo. Então ele chama a luz verde. Depois disso ele sorri, vendo que fez uma nova descoberta. Assim a cena muda, vamos para o lado de fora do condomínio, as pessoas estavam tirando a neve. É nessa hora que uma pessoa diz, que é difícil para todos, mas muito obrigado por ajudar na limpeza tio Liu. E vemos que esse é o Jian. Não precisa agradecer Jian, pois não fiz muita coisa, e diz que isso é tudo graças aos esforços dos irmãos Jin. Aí vemos os irmãos Jin, o da esquerda se chamava Jin Qinwen, e o da direita Jin Qinwu. É nessa hora que alguém escorrega e cai. Os irmãos ao ver ela no chão vão até ela. Eles perguntam se ela está bem, e diz que o chão está congelado, então tome cuidado. Ela diz para eles não se preocupar e agradece a ajuda. E vemos que é a nossa enfermeira, seu nome é Jin Xian. Um deles diz a ela que eles irão agora limpar o caminho principal, e se ela precisar de ajuda basta ligar para eles. Ela confirma e diz que pode deixar com ela. Vamos de volta para o Jian com o tio Liu. O Jian fala que a neve está ficando cada vez mais pesada, e diz que terão que ser rápidos na hora de comprar suprimentos mais tarde. O tio Liu confirma e diz que falando sobre suprimentos lhe fez lembrar alguma coisa. O Jian pergunta o que seria. Ele fala que não é nada de importante, é que ouvir que nos últimos dias, um proprietário do nosso bairro tem trazido suprimentos em uma caminhonete, é como se ele estivesse se mudando. Jian pergunta se isso não é comum, e diz que talvez seja alguém que acabou de se mudar, ou alguém cuja casa está em reforma. Ele fala que viu tanques de gás e uma lareira, e fala que não parece normal para alguém que está se mudando. E fala que é como se ele tivesse se preparando para passar o inverno. Galera, eu acho que ele sabe do nosso prota. É nessa hora que os irmãos Jin o chamam e diz que o caminho principal acabou de ser limpo, então deveriam se apressar para sair logo. O tio Liu agradece aos irmãos pelo bom trabalho. É nessa hora que alguém aparece entre os irmãos com uma cara assustadora e diz que ouviu eles falando sobre fazer preparativos para passar o inverno, e diz que isso parece interessante. É nessa hora que uma bola de neve o acerta. Quem a lançou foi uma mulher chamada Liu Yan. Ela disse para ele parar de espiar a conversa do povo e voltar a trabalhar. Ele irritado fala que já fez tudo sozinho enquanto ela apenas ficava de lado assistindo. Ela bota a mão no dedo dele, e diz para não apontar para os outros enquanto fala.
É quando Jean diz para eles pararem de brigar, e diz a eles que o caminho principal acabou de ser limpo. Depois disso ele fala para todo mundo parar. E diz para todos se prepararem para ir ao supermercado comprar os suprimentos. Nossa enfermeira fala que entendeu. Enquanto isso nos irmãos Jin, um fala que há muita coisa que precisam comprar. O outro diz que vai mandar mensagem para a mãe, pois ela provavelmente precisa comprar suplementos para sua casa. O tio Liu chama Jean e pergunta o que ele acha sobre o assunto do cara que estava levando suplemento para casa, e pergunta se ele acha que está relacionado com esta tempestade de neve. Jean fica um pouco pensativo, mas logo diz que, sinceramente falando, não está preocupado. E diz que isso é apenas uma breve tempestade de neve, e que vai parar muito em breve. E fala que quando chegar isso, a vida de todos voltará ao normal, então por enquanto não acho que estejam relacionados. E diz que mesmo se dermos um passo atrás, e assumimos que essa tempestade de neve não vai parar, então, se alguém em nossa vizinhança possui uma enorme quantidade de recursos, então essa pessoa não é uma coisa boa para nossa vizinhança. O tio Liu riu e disse, você está certo, e diz que os jovens realmente usam mais o cérebro. Assim eles foram em busca dos suprimentos. Enquanto iam, o Jean falou para todos que ficasse juntos e não se empurrasse, e disse que a neve está ficando cada vez mais pesada, e que irão voltar dentro de 3 horas. Assim o povo estava andando pelaquela neve. Enquanto isso, no apartamento do Prota, ele estava a dormir quando alguém o chamou. A pessoa dizia ser seu irmãozinho, e diz que trouxe algo para ele. O Prota abre a porta meio sonolento e diz, irmão Lee, me desculpe a demora, e fala que acabou de acordar. Ele todo confiante diz que trouxe o item que ele queria, e diz que é ainda melhor, e diz que é um semi-automático. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, se inscreva e deixa o like e deixa no comentário parte 2.